Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Eu estarei fazendo a leitura desse texto de Marcos, capítulo 16, até o versículo 8. Ele ressuscitou. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e aterrorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Que o Senhor abençoe esta palavra ao nosso coração. A ressurreição de Jesus é, meus irmãos, seguramente a parte mais fundamental dos evangelhos e da fé cristã. Eu penso, refletindo sobre esse tema da ressurreição, é óbvio que o nascimento de Jesus, o advento do Messias, é algo maravilhoso. É óbvio que a morte de Jesus cumpre um propósito de Deus para a nossa salvação. Mas é importante que entendamos que a ressurreição, ela completa, ela fecha o ciclo da missão de Jesus, do ministério de Jesus. Se ele tivesse nascido, se ele tivesse se entregado para ser crucificado, fosse sepultado e não ressuscitasse, de nada valeria a nossa fé, de nada valeria a nossa pregação. Ao ponto que o apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, pois ele é Deus vivo, é Deus conosco. Por isso a ressurreição é o ponto central do cristianismo. Razão pela qual nós podemos crer em um Deus que não ficou pregado na cruz, mas que ressuscitou para nos dar a vida, para nos conceder a vida. Isso é fundamental. Agora, irmãos, quando eu olho para esse relato de Marcos e vejo essas mulheres que andaram tanto tempo com Jesus, que ouviram muito tempo de Jesus, elas estão surpresas, aterrorizadas pelo fato de terem ido ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus e não o encontrarem. Elas ficaram pasmas. Mas o que eu e você precisamos entender, e também os discípulos, aqueles que caminharam com Jesus, também deveriam ter entendido que Jesus ele deu todas as dicas de que ele iria ressuscitar, que ele não iria ficar sepultado. Ao terceiro dia, ele levantaria do sepulcro. Isso já estava dito por Jesus em várias situações, em várias ocasiões. Quando nós olhamos o texto, e o texto vai nos mostrar que o texto
anterior aqui do capítulo 15, o final do capítulo 15, vai dizer que José de Arimateia, que era uma pessoa importante e influente do Sinédrio, mas que era um seguidor de Jesus, meio assim que secreto, né? Ele não se deixava aparecer, mas quando Jesus é morto, como ele era uma pessoa influente politicamente, ele vai a Pilatos e pede que ele lhe dê o corpo de Jesus para que ele o sepultasse. Vocês sabem, irmãos, que dentro do Império Romano, as pessoas que eram mortas, crucificadas, condenadas, elas não tinham direito a um sepultamento. A maioria daquelas pessoas que morriam, elas ficavam no poste, né, para servir de luz. Seus corpos eram queimados até eles desaparecerem. Enquanto pudesse, eles queimavam e davam a luz para que eles pudessem andar à noite. Mas com Jesus foi diferente. Ele pôde ter um sepultamento. Ele foi sepultado numa tumba nova, que ninguém ainda havia sido colocado ali. Então, é importante você entender que a caminhada de Jesus, ela é diferenciada, é de uma outra maneira, não é comum como nós poderíamos pensar. Então, José de Arimateia dá a Jesus um sepultamento decente. As mulheres estavam observando tudo desde a crucificação. Olha o que diz o versículo 15 aqui de Marcos, capítulo 15, os versículos 40, 41, vai dizer assim: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, as mulheres sempre estiveram presentes no ministério de Jesus, e elas queriam realmente embalsamar o corpo, preparar o corpo, mas elas se esqueceram de um detalhe: Jesus tinha dito que iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando elas chegam ali, naquele local, quando elas chegam no lugar do sepultamento, né, o versículo 47 diz: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então, elas estavam de olhos de espreita ali e viram onde foi sepultado Jesus. E na madrugada seguinte, então, elas vão lá para fazer esse embalsamento, né? Preparar o corpo de Jesus, e não conseguem encontrá-lo, não conseguem achá-lo ali, né? Por isso que elas vão dar de cara com esse anjo, e o anjo vai dizer, primeiro, que a pedra já estava removida. A preocupação delas era como iriam tirar a pedra. Era uma pedra grande, né? Não apareceu aqui a pedra? Eu tinha posto uma pedra para aparecer aí, né? A tumba de Jesus não saiu aí. Muito bem. Então, o que nós podemos entender? Capítulo 14, verso 8, vai nos levar a esse entendimento do que Jesus tinha dito aos seus discípulos. Nesse evento, lá em Betânia, Jesus, ele é ungido por uma mulher. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Simão, o leproso, ele foi curado, viu? Ele ficou com o apelido de leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes.
E aí, preste atenção no verso 8, ele vai dizer: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. É interessante a gente pensar sobre isso. Aquelas mulheres e os discípulos de Jesus sabiam disso. Às vezes nós somos da mesma forma despercebidos, né, desatentos daquilo que Jesus está falando. Mas ele disse: olha, eu já estou ungido, já estou preparado para a sepultura. Esse perfume caríssimo que foi jogado sobre mim me prepara para o meu sepultamento. Foi isso que Jesus disse. Por isso aquelas mulheres, quando chegam ali, não vão encontrar Jesus, só vão encontrar a tumba vazia. A tumba estava vazia, a tumba não tinha mais o corpo de Jesus. Ele já havia partido. Eles não encontraram Jesus, aquelas mulheres não conseguiram. Depois chegam os discípulos, chega Pedro, chega João, eles chegam correndo ali, mas Jesus já tinha dito para eles, né, no 14:28, olha o que Jesus havia dito para aqueles discípulos, que também não prestaram atenção. Ele disse, 14 de Marcos 28, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E foi isso que o anjo disse para aquelas mulheres: vá, diga aos discípulos que Jesus está indo adiante deles para a Galileia. E Jesus então sai de Jerusalém e vai com os seus discípulos para a Galileia. Ele precisava prepará-los para o cumprimento da missão. Se você continua lendo os textos, depois esses discípulos, eles voltam, eles retornam para Jerusalém. No final, Jesus vai dizer para eles, lá no livro de Atos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Permaneçam em Jerusalém. Agora nós estamos aqui. Por que ele não ficou em Jerusalém após a sua ressurreição? É uma questão que a gente precisa entender. Havia uma sensação, um desejo dos judeus, principalmente, e de alguns discípulos, que Jesus fosse um líder político, que após a sua ressurreição ele assumisse o papel de rei e libertasse Israel do poder romano. Mas esse não é o objetivo de Jesus. Ele não veio com esta finalidade, com este propósito. Então vai acontecer que Jesus vai para a Galileia com os seus discípulos para treiná-los, para prepará-los para que eles possam fazer a obra de Jesus. E olha só, é muito importante, irmãos, quando a gente olha aqui no livro de João, eu vou ler o texto, porque é muito interessante essa questão de João capítulo 20. João 20, verso 6 até o 8. Diz assim: então Simão Pedro, João está narrando a ressurreição, então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. O que eu posso entender dessa narrativa de João? Que é importante para nós. Aqui Jesus também está falando, por mistério, por enigma, aos seus discípulos. Era o costume corrente na cultura daquele tempo que os senhores, quando estavam sendo servidos pelos seus serviçais, principalmente na hora da refeição, o serviçal ficava em pé, a uma distância, olhando o seu senhor comer. Aí ele comia, e se ao final ali ele pegasse o seu lenço e jogasse sobre a mesa, sobre os pratos e os talheres, isso significava que aquele serviçal poderia retirar
aqueles talheres, desfazer a mesa, porque ele já estava satisfeito. Mas se ele dobrasse os lenços e colocasse ali de lado dos seus talheres ou na cadeira, então o serviçal tinha que esperar, porque ele estava dizendo: eu voltarei, eu vou continuar comendo, não tire a minha mesa. E quando Jesus dobra ali os seus lenços e deixa dobrado à parte, longe dos lençóis, os discípulos entenderam: aqui tem uma mensagem, ele voltará. E às vezes nós nos esquecemos disso. A igreja tem perdido a visão da volta de Jesus. Quando você lê na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37, vai dizer: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que virá não tardará. Não tardará, ele virá. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas, infelizmente, irmãos, a igreja está vivendo como se fosse aqui a eternidade. A igreja vive como se aqui fosse a eternidade. E não é dessa maneira. Jesus, ele voltará, ele virá, ele não tardará, ele vem buscar a sua igreja. Mas há uma coisa importante que eu e você precisamos entender: a Páscoa ela não pode apenas ser um evento no nosso calendário para a gente comer chocolate. Nós achamos muitas vezes que a Páscoa se resume a chocolates. Nós vamos para os mercados, para os shoppings e compramos chocolates dos mais variados preços, tem chocolate de todo tipo. O que isso tem a ver com a ressurreição, com a volta de Jesus? Nada, absolutamente nada. É um engano, é um engodo. E isso muitas vezes, irmãos, nos faz perder o foco. Jesus, ele voltará. A Páscoa é a confirmação da boa nova do Evangelho. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o Evangelho não seria uma boa notícia, seria uma má notícia, mas ele ressuscitou. O problema é que a igreja cada vez mais está retrocedendo na sua fé. A mesma carta aos Hebreus vai dizer, no capítulo 10, verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e retroceder nele não se compraz a minha alma. Se retroceder nele não se compraz a minha alma. Se voltar, se não prosseguir, se não tiver esperança, se não tiver fé, se não crer na volta de Jesus, é muito importante isso. Jesus ele disse aos seus discípulos que o evangelho precisava ser pregado a todas as nações, a todos os povos, antes que ele voltasse. E agora o que menos nós fazemos como igreja é pregar o evangelho. A gente tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas, a gente tem medo de falar de Jesus às pessoas. O que vão pensar de mim? Eu sou um carola, um fanático. Agora chamam a gente de todo nome, né? É fanático, é carola, como é que fala? Fundamentalista, é isso, é aquilo, é radical, é terrorista. Mas não importa, você tem que pregar a palavra, tem que falar do amor de Deus. Isso é importante, não podemos negar a nossa fé. O justo viverá pela fé, ele não pode retroceder. Por isso a igreja precisa celebrar a Páscoa apenas não como uma festa tradicional no calendário. Ela não terá nenhum significado prático na nossa vida espiritual, enquanto nós estivermos sendo enganados pelos chocolates. Chocolate é gostoso, é ótimo. Quando nós fomos no Congresso Multiplique, lá em Vitória, nós fomos visitar a fábrica de chocolate. Quanto chocolate tinha lá dentro, meu Deus, é gostoso, mas chocolate não é a Páscoa. Não estou dizendo que a gente não pode comer chocolate, a gente não pode fazer do chocolate a nossa Páscoa,
porque a nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, partindo para a conclusão, qual a importância da Galileia na estratégia de Jesus? Os discípulos esperavam que o Senhor ressurreto fosse estabelecer o reino de Deus em Jerusalém, que era a capital. Mas Jesus não quis fazer isso. Jesus Cristo já havia anunciado que a consumação do reino deveria esperar até que a evangelização do mundo estivesse concluída. Vamos voltar ao Evangelho de Marcos, para a gente entender isso. Capítulo 13 de Marcos. Verso 10, diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Os filhos haverá que se levantarão contra seus progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não tem moleza não, irmãos. Aqui está gostoso. Está legal. Mas pode chegar o tempo dessa perseguição. Pode chegar o tempo em que nós não teremos essa liberdade. O verso 24 desse mesmo capítulo vai dizer: mas aqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos de extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa é a volta de Jesus, irmão. Se você não está esperando por isso, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Maranata, volta, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós precisamos falar, crer, entender todos os dias. A volta para a Galileia, então, ela sinaliza o início da missão da igreja, né, a todas as nações. É isso que você vai encontrar em Atos, capítulo 1. Né? Deixa eu só ler com você Atos 1, e a gente já vai comer pipoca daqui a pouco. Estava um cheiro essa pipoca, né? Atos capítulo 1, verso 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam esperando isso. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você quer que Jesus volte? Quem aqui quer que Jesus volte? Glória a Deus. Você precisa pregar a palavra, irmão. Quanto mais deixamos de pregar, nós retardamos a volta de Jesus, porque ele diz que a palavra tem que ser pregada a todas as nações. E ainda não chegamos em todas as nações. Há mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que ainda não ouviram falar de Jesus. Você sabe o que é isso? E nós precisamos pregar, precisamos ir adiante, levar a mensagem da salvação. Por isso, meus queridos irmãos, Jerusalém, lugar onde seriam revestidos com o poder do Espírito Santo, para que assim eles pudessem cumprir a missão dada por Jesus, de como a igreja, eles deveriam ir até aos confins da terra. Por isso, minha igreja, a Páscoa é muito mais do que simplesmente comermos chocolates e um peixinho de vez em quando. A Páscoa é muito mais
nós precisamos levar a mensagem da salvação. O Cristo ressurreto é o Deus vivo que habita em nós, que habita nas nossas vidas. E é através do poder do Espírito Santo que nós podemos levar a mensagem da salvação aos corações. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa Páscoa e nos dê a coragem suficiente para levarmos a palavra da salvação a todos quantos necessitam recebê-la. Deus abençoe a sua vida.